paz, igreja, amém? Pedi para ficar de pé porque nós vamos fazer algo estritamente espiritual. Toda vez que um cristão, a igreja, se levanta para fazer algo de Deus, há uma oposição satânica, uma oposição em que o inimigo, no seu ardil, quer destruir o entendimento da igreja. Por isso eu peço que você levante sua mão direita, fala: Pai, em nome de Jesus, coloca autoridade, poder em minha mão. Coloque sua mão sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, capacite-me para receber as armaduras do céu, a espada do Espírito, Pai, para cortar a cabeça do gigante. E nesta noite, Senhor, o meu entendimento seja levado cativo ao trono de Deus. Caia por terra todo o principado, toda a potestade, todo o demônio do engano. Liberta-me, Pai, cura-me, Pai, e me abençoe em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Podemos sentar. Irmãos, confesso que os últimos dias têm sido muito difíceis. Depois que o apóstolo fez o convite, plena noite de ano novo, cheguei em casa e não dormi, porque o assunto dízimos e ofertas é polêmico, e nisto nós temos certeza, como cristãos. Há um ditado que diz que a última parte do crente a se converter é o bolso. Talvez esse ditado, talvez, não tenho certeza, não caiba em nosso meio. Mas o Senhor Jesus, Ele zela, Ele vela, Ele guarda a sua noiva. E Ele quer, como a Escritura diz, uma noiva santificada, pura, imaculada, fiel. Eu vou contar uma história, não é história, é história. Havia um cidadão de nome Jaime, não sei se tem algum Jaime aqui, eu acho que não, por isso que eu escolhi isso não. E esse cidadão um dia acordou e resolveu não se levantar. Ele não queria ir à escola. E o seu pai, percebendo a sua ausência na mesa, se preocupou e foi ao quarto e pegou dormindo. E falou: Jaime, você perdeu a hora, filho. Está na hora de você ir à escola. E ele, irado: eu não vou à escola hoje. Não vou e não tem quem me faça ir. E o pai falou: me dê 3 bons motivos para você não ir à escola. E ele falou: primeiro, estou cansado. Segundo, não suporto aquelas crianças. Eles me aborrecem, me tiram do sério, não são companheiros. E o terceiro motivo é: eu odeio as crianças e eu odeio a escola. E o pai falou: então eu vou te dar 3 bons motivos para você ir à escola. Primeiro, você não é mais criança. Segundo, você já está bem crescidinho para viver com birra. E terceiro, você é o diretor da escola. Impressionante, né? Não é para dar risada, não é para... O diretor da escola expôs sua alma. E nós precisamos entender que nós também vivemos momentos assim. Ontem o apóstolo ministrou, fiquei impactado, ainda estou impactado, porque durante esse período de preparação, de oração, foi tudo praticamente o que o seminário propõe. E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: renoveis a vossa mente e entendei a boa, agradável e vontade perfeita de Deus. Paulo quer justamente dizer isso, irmãos. A igreja precisa despertar. A igreja coletiva, que nos reunimos quinta na cela, no domingo, mas tem a igreja eu, Francisco, apóstolo Caetano, irmão Cláudio, né? Não sei o nome de muita gente ainda,
Como igreja individual do Senhor, nós precisamos despertar e entender que nós temos uma responsabilidade muito grande com o reino. E quando nós negligenciamos dessa responsabilidade, Deus nos lembra. De alguma forma Ele vai nos lembrar. Nós temos um Deus amoroso que nos diz: eu sou Deus zeloso, eu amo, repreendo e disciplino a todos quanto amo. Apocalipse 3:19, irmãos. Quem já ouviu aquela expressão, pelas barbas do profeta? Levanta a mão aí. A maioria, né? Você sabe por quê? Tem essa expressão corrente no mundo? Porque Esdras, quando reuniu o povo que voltou do cativeiro, Deus abençoou. Um dia ele olhou para o povo e Deus mostrou a sua indignação com a negligência e o pecado do seu povo. E sabe o que Esdras fez? Ele arrancou seus cabelos e sua barba com as próprias mãos. Já imaginou, irmão? Se o profeta fez isso, que o sacerdote é representante de Deus na terra, imagine o Senhor no trono. Mas na sua misericórdia Ele nos perdoa ainda mesmo assim. Quem vai anotar, o tema é princípios bíblicos sobre o privilégio de entregarmos os dízimos e as ofertas. Princípios bíblicos sobre o privilégio de entregarmos os dízimos e as ofertas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31. Nós não temos muito tempo, porque eu conheço o rigor da apóstola. Aliás, o senhor devia ter tentado, né? Pelo menos, né? Né, apóstolo? Pelo menos umas 2 horinhas, 2h30 de pregação, mas amém. 2 Crônicas 31, verso 2 nos diz assim: estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda, fale própria fazenda, era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Amém, queridos? Abra em Neemias 13, verso de número 10, 10, 14. Eu sugiro que você vá anotando, eu leio para a gente não perder tempo. Neemias 13, 10.
Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selamias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Fale fiel. Fiel, irmão. Acorda tu que dormes, Deus diz à igreja. E se lhes entregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Glória a Deus, queridos. Como eu disse, o assunto é polêmico, gera controvérsia, nos confronta, nos atinge, nos coloca numa situação pessoal, individual, diante de Deus muito forte. Graças à misericórdia de Deus, nós não somos expostos às nossas vergonhas. Deus nos guarda, nos protege. E aqueles, irmão, que nunca passaram por uma experiência de um novo nascimento, terão sérias dificuldades de entender o que é dízimo, o que é oferta, e sobretudo praticá-lo. Não adianta ir ao encontro, não adianta ir ao reencontro, não adianta ir ao encontro de nível, não adianta participar de 10 mil seminários, 15 congressos, 10 faculdades teológicas. Nada nisso adianta se nós não despertarmos e entendermos que Deus quer nos dar o melhor. Amém, queridos? E para Ele nos dar o melhor, Ele precisa nos tratar interiormente. Há coisas que nós não colocamos diante de Deus nem no encontro. Sempre é uma coisinha que a gente quer esconder. Não se iluda, mano. Sempre é uma coisinha que eu quero carregar comigo. E hoje a prática dos dízimos e ofertas é combatida de forma ostensiva em toda a igreja de Jesus. Em toda a igreja de Jesus há escritores que lançam obras falando mal e estimulando as pessoas a não dizimarem. Os argumentos são vários que está no Novo Testamento. Jesus cumpriu a lei, não há necessidade mais de sacrifício. A Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. A Deus não quer o meu suor, porque eu já vou no culto, eu venho limpar a igreja, eu me sacrifico em viagens, muitas das vezes eu ministro uma palavra. São tantos ardis que Satanás usa, que ele consegue persuadir a pessoa a negociar com Deus. E o nosso propósito, nosso, que eu digo, do apóstolo, da apóstola, nosso, da igreja, não é produzir polêmica, e sim esclarecer aqueles que de bom grado são servos de Deus, e como servos de Deus se colocam debaixo da autoridade do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Contribuir para a edificação da igreja é o propósito que eu vejo nesse seminário, fortalecendo a convicção daqueles que já vivem a experiência da bondade e da fidelidade de Deus na entrega dos dízimos e das ofertas, amados. A entrega dos dízimos e a oferta é o termômetro espiritual com que a igreja é medida. Sempre que o povo de Deus se afastava de Deus, o povo da aliança antiga de Abraão, hoje nós somos a nova aliança. Já é um nível mais elevado de aliança, porque é com Jesus, o Rei dos Reis. Amém, queridos? Sempre que o povo da aliança se afastava de Deus, a primeira coisa que negligenciava era a entrega dos dízimos e das ofertas, como nós lemos aqui em Neemias. Por outro lado, sempre que eles se arrependiam e voltavam para Deus, quando eles experimentavam um despertar espiritual, havia também um grande entusiasmo e uma profunda alegria do povo, e a bênção sobrava.
Eu costumo dizer que a nossa igreja, a igreja do milênio, a igreja cristã, ela vive das misericórdias de Deus, porque a plenitude da bênção, se a igreja não despertar, não vai experimentar na terra não, meu irmão, só no céu. Já imaginou uma igreja com 2 andares subterrâneos, como garagem, para carro entrar, sair, moto entrar, sair, e o mundo olhar e dizer: o que está acontecendo ali? E as pessoas dizerem: Deus tem abençoado o seu povo, querido. Não é a ostensividade do templo, mas o mundo precisa ver que a fidelidade de Deus é real. É real a fidelidade de Deus, e muitos têm experimentado, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Amém, queridos? A profunda alegria do povo de Deus é latente quando ela entrega os dízimos e as ofertas. Muitos de nós vimos ao gasofilácio ainda com aquele pensamento religioso: eu preciso fazer, senão Deus não vai me abençoar. E de qualquer maneira, para que os irmãos vejam que eu venho ao gasofilácio, de qualquer jeito, o que eu preciso é que socialmente a igreja veja que eu sou ofertante e dizimista, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares, irmãos. Queridos, o dinheiro, Eclesiastes 10:19 fala que convites são para festas, e as festas produzem risos, mas o dinheiro responde por tudo. Nesta época que nós lemos a passagem de Crônicas e Neemias, não existia dinheiro. Por isso que eles dizimavam e ofertavam com o produto em si. Hoje é inimaginável você entrar por essa porta com um boi, trazer um cabrito amarrado nas costas e jogar aqui no altar. Então a evolução dos tempos fez também com que a igreja do Senhor evoluísse nos seus hábitos e costumes. A igreja hoje, ela pratica o dízimo e a oferta com dinheiro, e o dinheiro, ele exerce um grande fascínio sobre os homens, amados. A palavra de Deus trata esse assunto sem rodeios. Como muitos dizem, é verídico, é fato. Deus não escondeu as falhas dos homens que Ele comissionou, mas também Ele também não fez rodeios para falar sobre dinheiro. Ele não ficou alisando a cabeça, consolando: não, meu filho, esse mês não deu, quem sabe o próximo mês. Ah, meu filho, você teve medo, eu te perdoo. Ah, meu filho, você tinha outra prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, queridos? É o princípio da lei, o princípio que Jesus nos deu como primeiro mandamento. Jesus, ele falou mais sobre o inferno e o dinheiro do que sobre o céu. Se você for ler os evangelhos, você vai anotando quantas vezes Jesus fala sobre dinheiro e sobre o inferno, em comparação ao que ele falou sobre o céu. Ele mostrou que o dinheiro é mais que uma moeda, é um ídolo. O dinheiro é um ídolo. Jesus deu nome ao dinheiro. Sabe como Jesus chamou o dinheiro? Mamon, príncipe da riqueza. No altar de Mamon, muitos vivem e morrem, matam e mandam matar, casam e descasam, corrompem e são corrompidos. É isso que acontece no altar do Deus Mamon. O dinheiro, além do fascínio, ele eleva a pessoa a um nível interior de soberba, de arrogância e de orgulho tão grande que ele acaba cometendo muitos erros. E não pense que isso só ocorre nas pessoas do mundo. Líderes que falam no nome de Deus, que arrastam multidões quando pregam a palavra. Recentemente, 2, 3 anos, a mídia escancarou o poderio financeiro do povo evangélico, e a vergonha de vermos 4 homens que falam de Deus para milhões de pessoas disputando
quem era o mais rico. Não estou julgando, igreja. Não estou julgando. Leva-nos a pensar o seguinte: eu tenho uma bicicletinha para ir para a igreja. Muitos nem uma bicicleta têm, andam quilômetros a pé para ir para a igreja. E o dinheiro começa a despertar algo nessas pessoas que os deixam desorientados. A única entidade maligna que Jesus chamou de Senhor neste mundo é a riqueza, meu irmão. Mateus 6:24, anote aí: ninguém pode servir a dois senhores. Olha o que Jesus fala: porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, irmãos. A riqueza em si pode ser uma grande bênção, e é uma grande bênção. Quantos querem ser prósperos? Eu quero, em nome de Jesus. Homens piedosos na Bíblia, como Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Ezequias, Davi, Salomão, foram homens riquíssimos. Em algum momento da sua trajetória eles se perderam, mas quando caíram em si, tal qual o filho pródigo, eles voltaram a Deus e entenderam que Deus é muito superior e melhor do que qualquer riqueza, querido. Deus, ele preenche todas as nossas necessidades. Em 1 Crônicas 29:12, Davi diz ao Senhor: riquezas e glórias vêm de ti, meu irmão. Vem de Deus. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele, para ele. Todas as coisas pertencem a Deus. Eu escuto às vezes numa discussão, casais, filhos, na minha própria casa aconteceu: a minha vida, a vida é minha, o meu carro, o meu dinheiro. Engano da alma, porque tudo é dele, querido. Tudo pertence a ele. Até a vida ele nos emprestou, é dele. Jó fala: nu eu nasci e nu eu vou voltar. Porque não temos nada, querido. Salmo 112:3, o salmista afirma que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Salomão ensinou que a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não nos traz desgostos. Provérbios 10:22. Moisés exortou o povo de Israel dizendo: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8:18. Oh Senhor, é muito difícil, irmão, mas eu creio que a igreja é curada, madura o suficiente. Quando eu comentei com a minha mãe que ia trazer uma palavra de dízimo e oferta, eles congregam lá nas portas abertas, do pastor Carlai e da pastora Shirley. Aí meu padrasto falou: e o pastor sabe? Eu falei: mas foi ele que me convidou. Por quê? Porque lá a pastora falou do dízimo e da oferta, fez uma reunião com toda a igreja ficou no vermelho, de 80, 90 membros, só sobrou 30. Foram todos embora. E ainda saíram falando que o pastor queria dinheiro. Quem conhece o irmão Carlai e a irmã Shirley sabe que eles não necessitam, pelo contrário, muitas vezes bancaram a igreja. E não devemos fazer isso. Admiro a vida desse homem. Ele ajuda quando pode. Eu posso falar porque eu sei. Quando pode, do seu bolso ele ajuda. Mas eu nunca ouvi falar que o apóstolo Caetano pagou aluguel, comprou coisa para a igreja. Eu o admiro por causa disso, porque Ele é o Senhor. Quem mantém a igreja é Ele. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, irmão. Porque quem mantém a igreja viva, operante, linda e bela é o Senhor. E para isso Ele toca em corações. Jesus falou sobre alguns tipos de corações: o coração duro, coração de pedra, coração do mundo. Mas também Ele falou sobre um coração frutífero. Amém, queridos? E o coração frutífero é ensinável, é agradável e é gostoso, quando nós nos encontramos com um coração disposto a obedecer, disposto a se doar, disposto a se entregar,
de forma voluntária, meus queridos, é muito bom. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Não vai me odiar não, que eu vou meter o pau no dinheiro. Eu já tive, hoje não tenho, mas eu já tive. E vou te dizer, nos leva a cometer muita coisa ruim quando não há a sensibilidade e o dom de administrar. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. Ele exige atenção exclusiva e dedicação integral. Aquele que serve ao dinheiro torna-se capacho dele e é atormentado diariamente, diuturnamente. O dinheiro é um embusteiro, ele promete felicidade, mas não é capaz de preencher o vazio da alma de ninguém. As pessoas que mais se matam não são os pobres, são os ricos. Sabe por quê? Porque eles chegaram ao topo da pirâmide. Salomão, quando chegou lá e olhou para baixo e disse: o que eu fiz, meu Deus? Tive esposas, tive riquezas, para mim era tudo vaidade, e Deus ainda lhe concedeu vida. Mas o rico, quando chega lá em cima no topo e olha, ele descobre que não tem felicidade. Aí ele tira a vida, que não tem sentido. Uma vida cheia de dinheiro e a infelicidade batendo na porta a todo instante. Eu lembro quando naquela época eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu curtia muito Cazuza. Para mim, um dos maiores compositores, independente do credo, independente da vida, um dos maiores compositores que poderia estar a serviço do reino, porque também foi criado na igreja. Todos os cantores e atores de sucesso foram formados dentro da igreja. E Cazuza, ali acometido da sua doença, para o Jornal Nacional falou: enquanto eu tiver dinheiro eu não morro. Não durou uma semana, morreu. Levou nada, tudo ficou. As pessoas, quando eles chegam ao topo e eles veem que não há felicidade, eles tiram a própria vida. 1 Timóteo, Deus é misericordioso, que eu não vou nem falar dos gafanhotos de Joel, mas quem sabe em uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Na carta de Paulo a Timóteo, está difícil achar aqui, vamos por um modo mais prático. Capítulo 6, no verso 9, o Senhor fala ao seu povo, à sua igreja. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, estou achando, já achei. No verso de número 9, o Senhor fala à sua igreja: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Amados, o dinheiro pode nos dar muitas coisas, mas não pode nos dar as coisas mais importantes da nossa vida. Ele pode nos dar uma casa, mas não um lar. Ele pode nos dar vestes caras, mas não um corpo perfeito. Ele pode nos dar remédios, mas não a saúde. Ele pode nos dar prazeres, mas não a paz interior. Pode nos dar aventura, mas não um cônjuge fiel, querido. O dinheiro pode nos dar bajuladores, mas não amigos. Pode nos dar requinte, mas não a alegria de viver. Pode nos dar comida saborosa, mas não o apetite. Ele pode nos dar um rico funeral, mas nunca a vida eterna. Aleluia. Só Yeshua pode nos dar a vida eterna.
E é claro que o dinheiro em si, ele é neutro. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O problema não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. O problema não é guardar dinheiro no banco, mas não entronizá-lo no coração, como fez o jovem rico. O avarento sempre quer mais. A ganância é insaciável. A ganância, ela inverte os nossos valores. A ganância, ela nos toma, de modo que nós viramos escravo da soberba, da arrogância. Os valores ficam perdidos. Os valores espirituais, os valores sociais, os valores humanos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estava numa noite de ano novo, passei ali quase 1 hora conversando com o pastor Fabiano, coisas íntimas, pessoais da minha trajetória cristã. Eu entrei em lugares por conta do trabalho. O apóstolo trabalhou lá, eu trabalhava no gabinete da prefeita, a autoridade máxima do município. Então tive a oportunidade de viajar para alguns lugares a serviço. E como ministro do evangelho, eu estive em alguns estados como Goiás, Minas, pregando o evangelho, falando de Deus, falando do amor de Deus. Mas eu vou te dizer, tinha lugar que a gente entrava e dava nojo, porque não havia nenhuma humildade. O que havia era uma soberba muito grande, uma manipulação psicológica para arrancar dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Bastidor de igreja tem que passar no fogo refinador de Deus. Não estou dizendo especificamente esta ou aquela igreja. Irmão, tem uma denominação no estado de São Paulo, cuja sede é em Santos. Se você for lá, você vai ver uma parede com mais de 3.000 homens, nomes de homens e mulheres. E sabe o que está escrito em cima? Infiéis. Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, Ele amolece o coração para a pessoa se tornar fiel, querido. Ele não aponta. O avarento é algo muito triste. A riqueza, a corrupção se instalou no país. Mas só os políticos que são corruptos? Só os políticos? Eu demorei muito para entender o que Deus queria de mim quando se fala em santidade, fidelidade e obediência. Eu rompi comigo mesmo, irmão. Por isso, quando o apóstolo me convidou, eu falei: poxa, por que ele não chamou pastor Fabiano, pastor Rodolfo, pastor Edilson, tantos homens capacitados, Felipe? Por quê? E eu fui para casa orar, e Deus falou: porque agora você conhece com entendimento o que eu posso fazer por você, querido. Os homens, quando eles se deparam do dinheiro, se esquecem de Deus. Sabe quem mais me procura no meu trabalho? Vou citar, o Felipe, me perdoe, mas não é nada. O Felipe foi lá me procurar, mas por uma causa nobre, né, Felipe? Eu não estava lá, mas quando você tem crédito em um lugar, você é atendido. E o Felipe não precisou dar caixinha para ninguém, ele foi atendido. Quem mais me procura no meu trabalho são cristãos. Quebra essa multa aí, quanto que é? Adianta isso aqui para mim, eu dou uma caixinha. Faz isso, faz aquilo. Falei para o apóstolo lá na casa dele: apóstolo, um homem de Deus, apóstolo, ele sabia que era ilegal. Eu indiquei o advogado que trabalha honestamente, corretamente. Já está errado no que ele estava fazendo, e vem me propor propina. Não vou negar para os irmãos que há alguns anos atrás eu aceitava, mesmo pastoreando a igreja. Oxe, quem não gosta de um dinheirinho? Mas eu não tinha esse entendimento que Deus me deu. Não é desculpa. Pastor erra, irmão.
apóstolo erra, crente erra. Mas quando o mestre da nossa natureza nos diz: você está errado, nós abrimos os ouvidos, arregalamos os olhos, nos arrependemos e Deus começa a nos limpar, queridos. É assim que Deus faz. Não entendem, os homens não entendem que tudo pertence a Deus, irmão. Julgam-se donos e se esquecem que Paulo fala em Coríntios sobre os dispenseiros, os mordomos de Deus. Eu não vou falar de história de crente, que não é objetivo. O objetivo é que a igreja vida com propósito e entenda que ser fiel é o caminho da rota do avivamento para o Guarujá, meu irmão. Neste contexto de apego às coisas materiais, falar em dízimo, ofertas e primícias provoca um rebuliço dentro da nossa alma. Misericórdia. As pessoas me param às vezes: o que é esse negócio de primícia? Vocês dão dinheiro para o pastor? Não dá nada para o pastor. Primeira vez que eu vim aqui, não, primeira vez no sentido de falar da primícia, era um culto de aniversário da igreja. Ao final já tinha sido feito dízimo, oferta, tudo direitinho. Fizemos um ato profético e eu requerei uma oferta da igreja. E deixei bem claro: o apóstolo Caetano, na época pastora Neia, eles trabalham, mas no reino tudo há uma paga. A maior oferta que a humanidade conhece se chama cruz do Calvário, porque Jesus ofertou e nos comprou com a vida do seu filho, queridos. E depois, um dia andando por aí, alguém falou: pastor, a paz. Me perdoe, pastor, por quê? Lembra aquele dia que o senhor foi ministrar lá na Vida com Propósito? Lembro, era aniversário da igreja. Me perdoe, porque quando o senhor tirou aquela oferta, eu falei: mais um charlatão, mais um que veio tirar dinheiro da gente. E o senhor entregou na mão do pastor. Abri meu coração para a oferta, queridos. Nós precisamos, pai. Dando risada, né? Acho que pensaram isso também. Esse tipo de mensagem que nós estamos pregando aqui, ela causa uma urticária dentro de nós, atinge muita gente, desgosta muitos outros, e é um confronto que Deus nos fala, querido. A última casa de recuperação que eu passei, eles tinham uma dinâmica lá, quem é psicólogo, quem trabalha na área social, que se chamava confronto. Os caras pegavam a gente, colocavam numa cadeira giratória e faziam um círculo com 50, 60 homens. E o que eu via, o mínimo que se ouvia era vagabundo, não presta, sem vergonha, ladrão, safado. Mas aquilo ia: eu vou pegar esses caras, quando eu sair daqui, eles fazem a mesma coisa que eu. E no final o coordenador falava: você ouviu seus defeitos, mas você tem virtudes. Esses são seus amigos, porque eles estão lhe falando a verdade. Então não se ofenda quando o apóstolo, qualquer um que subir aqui e ler Malaquias e dizer: me roubam, porque Deus nos confronta, querido. E Ele não confronta para nos aliviar, Ele nos confronta cortando a carne, espremendo o pus que tanto machuca e tanto dói. Este ensino que nós trouxemos hoje, ele não é palatável, ele não é agradável, ele não é aceitável, mas é necessário, querido. É muito necessário. Mexer no bolso do homem é tocar na área mais sensível da sua vida, porque em muitos de nós, no bolso é onde mora o coração. Mais uma vez eu faço menção ao jovem rico. Está lá em Mateus. E foi nesse cenário hostil que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu vim aqui essa noite falar de dízimos, ofertas, e nossa convicção que os princípios bíblicos, eles são permanentes, ele não acabou. Se o Novo Testamento não tivesse valia, ele não estava aqui.
Jesus disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então a lei não foi revogada, ela não foi abolida, ela não foi tirada. A lei ainda está presente em nosso meio, só que de uma maneira diferente, porque nós olhamos para a cruz e quando somos fiéis cumprimos a lei, querido. Oh, xaralanamana. Queridos, nós temos convicção que dízimos, ofertas e primícias são para os dias de hoje. Deus é bom. Trabalhei no setor da prefeitura na administração Farid, chamada Diretoria de Ação Comunitária. Tudo quanto é tipo de pedido aparecia lá, desde cesta básica, remédio, a ônibus para ir para o Ceará visitar a família. Tudo isso, bolsa de estudo, viagem ao exterior, emprego. E eu comecei a atender, e notei que 30 atendimentos no dia, 29 era de crente. E a primeira coisa que eu perguntava: posso fazer uma pergunta para o irmão? O irmão não vai ficar chateado? Não. Irmão é dizimista? Não. A raiz do problema. Não. Por quê? Mate minha curiosidade. O irmão não dizima porque Deus não precisa do meu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. É a vida miserável. A vida miserável. Bem-aventurados são aqueles que se deleitam na palavra de Deus e têm prazer na prática. Observar os preceitos de Deus redundam em bênçãos imediatas e em benefícios eternos, queridos. Salmos 101, verso 6. Olha que coisa linda é a palavra. A palavra é lâmpada, é farol, é guia. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo e que andem em reto caminho. Este me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude ou profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos. Forte, né? Estou sentindo saudade do irmão. É forte, é forte. E olha que eu orei, não estou fazendo propaganda de mim não, tá? Para subir aqui hoje à noite eu me entreguei muito. Sabe por quê? Porque o que o Senhor revela para nós é muito mais forte do que nós falamos, querido. Mas como eu disse, o Senhor não envergonha ninguém. O Senhor não expõe ninguém à vergonha. Dízimo todo mundo sabe o que é, 10ª parte. E não tem só na igreja, irmão. Eu fui muitos anos filiado a partido político, tem o dízimo partidário. E todo mundo paga. E quando é indicação política, para o cabra não fugir da responsabilidade, já é descontado em olerito, vai direto para a conta do partido. Se o cara entra lá ganhando 15 mil, 1.500 já fica retido ali, que é do partido. Falou-se de dízimo por revelação. Abraão, Gênesis 14, do 18 ao 24. Quando Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, ele se encaminhou ao encontro de Abraão. Abraão tinha vindo de uma grande vitória sobre os seus inimigos. Abraão se alegrou, pegou o dízimo e deu tudo. E aquilo agradou a Deus, porque depois ele foi instituído na lei como ordenança através de Moisés. E para que serve o dízimo? Muitos se perguntam, queridos. Para a manutenção do templo. Sem dízimo, o templo não tem manutenção. Ajudar ao próximo. Na igreja anterior, ao qual eu tive a honra de estar alguns anos à frente, nós tínhamos um ministério de socorro. Ministério de Socorro, onde nós ajudávamos as famílias com alimentos, roupas, material escolar, remédios caros, um auxílio numa conta.
E o dízimo também serve para aberturas de novas igrejas, para que o evangelho seja propagado, para que o evangelho seja disseminado nos quatro cantos da terra. Você não vai chegar num bairro, alugar um salão e abrir as portas vazio. Vai ter que ter cadeira, vai ter que ter no mínimo um púlpito, um microfone. Você vai ter que ter toda a estrutura material para receber o povo que está sedento de Deus, meu irmão. Ninguém se sente confortável sentado no chão, mas às vezes Deus nos coloca no chão para valorizarmos o que Ele nos dá, queridos. O dízimo, ele é sobre tudo. A perspicácia do inimigo sobre o salário. Eu tenho uma forma particular de dizimar, mas depois eu converso com o apóstolo, porque tem dúvidas de alguns: bruto ou líquido, líquido ou bruto, bruto ou líquido. E é assim, quando o cara está numa pior, ele dizima do líquido e vai para casa em paz. Quando ele recebe uma promoção, um bônus, umas horas a mais, ele dizima do bruto, porque ele tem. E o que Jesus falou: viste aquela mulher? Ela deu tudo que ela tinha. É um engano. Nós que temos o privilégio de adentrarmos na casa de Deus, e o Senhor começa a mostrar, nós somos todos. Por isso que o título da mensagem é o privilégio de dizimar e ofertar. Além do salário, renda como poupança. Muitos anos eu tive uma poupuda poupança, e todo mês eu ia ver meu extrato, vinha o que a poupança rendeu, e às vezes eram quantias boas. Pensa que eu tirava o dízimo? Não. Meu entendimento eu recebi, já dizimei. Mas quando nós lemos lá em 2 Crônicas, o rei dava de toda a sua fazenda. Queridos, aplicação. Tem cristãos que têm aplicação, mas ele não dizima sobre a aplicação, e é uma presa fácil para Satanás. Venda. Tem gente que vende um imóvel e ele não dizima sobre a venda do imóvel, mas ele paga o ISTBI. A única coisa compulsória que nós não podemos tirar são os impostos. Ninguém fica sem pagar imposto, é obrigado, meu irmão. Se não pagar, a casa vai leilão. Olha o pensamento do Estado para quem tem carro. Chega muita gente perguntando se tem isenção de IPVA. Se aposentado não paga, se não tem dinheiro não paga. O Estado pensa assim. É o pensamento que a gente participa das reuniões. O Estado pensa assim: o cara está 3 anos desempregado, mas ele nunca deixou de comer, ele nunca deixou de se vestir, ele nunca parou de rodar. Se ele tem carro, ele tem dinheiro, vai pagar imposto. É assim o pensamento do mundo. E as pessoas pagam. Muitas das vezes sacrificam até a fidelidade a Deus, mas pagam, porque não quer perder. Seu coração está naquilo. Aluguel. Tem irmãos que têm casas alugadas, comércio alugado. Ele recebe, mas ele não dizima. Prestação de serviço. Tem gente que tem o seu emprego fixo, mas ele é pintor, ele é mecânico, ele faz um bico, ele não dizima daquele dinheiro. Tudo é de Deus. Tudo. Nós ainda somos privilegiados de ficarmos com 90, porque ele poderia inverter, como sempre diz o pastor Rodolfo: daqui ninguém leva nada. Como o apóstolo falou, eu trabalhei muito tempo. Fui lá em alguns velórios de conhecidos deles, trabalhei na funerária, no ML, no cemitério, e não importa se é bilionário, trilionário, se é pobre, vai todo mundo para o mesmo saco. É assim que eles falam lá fora. O oriental já é diferente, ele é enterrado com os seus bens, mas à noite os ladrões violam a campa e levam tudo. Quer dizer, não tem como escapar do gramulhão, só sendo fiel a Deus, queridos. Jovem que não trabalha dizima,
Chegou a vez de vocês. Pensaram que ia escapar, ainda tem uns descontinhos da aposta uns 8 minutos. Dizima, velho. Você não trabalha, mas de vez em quando a vovó dá um trocadinho, não dá? O papai não dá um trocadinho? Baladinha gospel? Os irmãos, aquele joguinho de... Na minha época era fliperama, né? Tomar uma guaranazinha. Como disse, não sou melhor do que ninguém. Os meus netos, pena que os meus filhos hoje estão afastados dos caminhos de Deus. Por conta, um é por conta do dízimo. Eu peguei ele ontem. Vô, me dá 10, dou. Mas o que é que você vai ter que fazer? Tirar R$1 para o Senhor, vô, que é o meu dízimo. As crianças estão lá, tem um ali, tem outro aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ela nunca se apartará. Você pai, você mãe, que não ensina seu filho, que já tem entendimento, a dizimar, você está prevaricando diante de Deus. Você está errando diante de Deus. Porque se o inimigo minar as finanças da igreja, a igreja morre. Mas o Senhor é fiel, Ele é justo, e nos dá a oportunidade dessa noite de nós entendermos pela nossa mente. Porque Paulo fala que o evangelho se entende pelo Espírito e pela mente, irmão. Por isso que ele fala: renovais a nossa mente. Comece a ensinar. Não importa se é 10 centavos, se é 50 centavos. A fidelidade não se mede pelo valor, mas pelo ato. Toda vez que eu der alguma coisa para os meus filhos pequenos, para os meus netos, tire o dízimo. Mas com muito diálogo, muita conversa, para aquilo não virar uma obrigação. Pastores dizimam? Sim. Mas eu conheço pastor que não dizia. Eu já dou o meu tempo para Deus, irmão. Eu oro pela madrugada. Eu faço visita na cadeia. Eu vou no hospital. Eu pego o dinheiro da igreja, compro uma cesta básica. Não preciso dizimar. O meu tempo já é de Deus. O apóstolo já escutou isso alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes. Jesus dizimou? É igreja. Convicção. Se não responder é porque está indeciso. Jesus dizimou? Sim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele era judeu. E como judeu ele foi criado nos preceitos da lei. Jesus dizimava. Ele cumpria os mandamentos e pagou o imposto. Ofertas. Estou acabando, apóstolo. Existem alguns tipos de ofertas. Ofertas voluntárias, que foi o texto que o amado apóstolo usou. Abel sentiu no coração, Caim sentiu no coração de dar uma oferta a Deus. Então a oferta é voluntária, irmão. Isso não me tira a obrigação de ofertar. A oferta é voluntária. É espontaneidade. Vem do coração, vem da alegria, vem do reconhecimento, vem da gratidão, vem do amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E existe a oferta alçada, que é aquela oferta de alto valor. Parece que o apóstolo leu a minha mente que isso não é de Deus, mas o Espírito está em sintonia. Muitas das vezes eu trabalhei na tesouraria de congressos em estádio de futebol. Queridos, se vocês nunca viram um cheque de 100 mil reais sendo doado à igreja, eu vi de 500 mil, 300 mil, documento de carro, a ponto dos organizadores pegarem aquele negócio e ir confirmar com os irmãos se foi voluntário, porque há seriedade na coisa de Deus, irmão. E às vezes a gente vai arrancar 10 reaisinhos, 2 reaisinhos, ai meu Deus, vai me fazer falta, faz. Está com avareza? Está com a mão amarrada? Havia um homem com a mão encolhida e Jesus falou: vem para o meio. E ele não entendeu, ele foi curado. E Jesus está dizendo: vem para o meio do meu povo, meu filho. Vem ofertar, vem dizimar, vem primiciar, que eu te abençoarei, eu te curarei, queridos. A oferta alçada é aquela com alto valor. Êxodo 25, do 1 ao 9. A oferta
com propósito. Oh, Espírito Santo, Deus é muito bom. Quando alguns pregadores utilizam a passagem de Coríntios 9, que Deus ama aquele que dá com alegria, e Deus multiplica, havia um propósito naquela oferta. Não era oferta voluntária, era o propósito de ajudar os macedônios que tinham se convertido. E a igreja se reuniu, se cotizou e levantou uma grande oferta. E Paulo falou: Deus ama que dá com alegria, porque os nossos irmãos estão supridos, meu irmão. Olha quanta oportunidade nós temos de sermos agraciados por Deus. Podemos fazer a oferta voluntária, a oferta alçada e a oferta com propósito. Propósito objetivo, que os administradores, os apóstolos saberão como direcionar. Malaquias 3, 6 e 9, não podia faltar. Já estou acabando, tá? Malaquias 3, 6 e 9. Já estou acabando. 3, 6 e 9. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isto vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sabe onde nós roubamos a Deus, queridos? Nas primícias. Nós começamos a roubar a Deus nas primícias. Quando não primiciamos, começamos o saque a Deus. E há também os votos. É você e Deus. Eclesiastes 5 todo fala dos votos. Ontem o apóstolo fez algo aqui. Eu vi algumas pessoas não levantaram a mão. Sabe que isso me alegra? Porque se não levantou é porque não está entendendo. Se não está entendendo, não está em obrigação com o Senhor. Porque quem levantou e não cumpriu, quebrou o voto. E Deus só é fiel com quem é fiel com Ele, meu irmão. Queridos, a oferta são um princípio, não um sentimento. Deuteronômio 16:16, pode anotar. Não compareça diante de Deus de mãos vazias. Eu espero ter contribuído com esse seminário. Eu espero que esse seminário acabe aqui, porque dele surgirá um congresso. Amém, queridos? Um congresso com início de ano, congresso da VCP. O AIB já está em reforma e nós já tomamos posse em nome de Jesus. Onde outros irmãos, outras igrejas possam estar aliançadas e estar recebendo essas palavras, esses decretos proféticos. Agradeça a Deus. Eu agradeci porque Ele pegou leve. Que o dia que Deus desnudar a nossa carne, Ele vai tirar o couro. Ponha-se de pé em nome de Jesus.